Que bom, amados. Realmente, domingo é o dia do louvor a Deus, da oração. É o dia de nos fortalecer na força da palavra. Mais uma semana se passa e, por mais que tenhamos a dificuldade, mas nós temos que agradecer. Deus, é uma semana que eu passei, que eu lutei, posso ter caído, se eu não me levantei, mas agora eu quero me levantar pela tua graça, pela tua força. E domingo é o dia de levantar-se com o Senhor, porque é o dia do encontro com o ressuscitado. É o dia de nós reencontrarmos o caminho, porque Jesus acaba de nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje é um dia para a gente bendizer a Deus pelo um dom maravilhoso e precioso que Ele nos deu, que foi as nossas mães. E aqui, amada mãe, querida mãe, não importa onde você se encontra agora, as circunstâncias, mas eu quero lhe dizer que você é um dom de Deus, um dom precioso, maravilhoso de Deus. E as mães devem se sentir muito felizes e amadas, mesmo que os nossos filhos ou seus filhos não reconheçam isso, mas se sentir amadas por Deus, porque Deus os deu um dom precioso de ser mãe. E a mãe é importante, tão importante, queridas mães, que o próprio Jesus também teve uma mãe. O próprio Jesus teve uma mãe, porque era o Filho de Deus. Poderia não ter uma mãe, poderia ter chegado à nossa realidade ou se encarnado de uma outra forma, mas ele veio pelo seio de uma mãe, para mostrar o quanto vocês são amadas e queridas. Por isso, nesse dia, se sintam amadas, queridas por Deus, porque Deus os ama de verdade. E eu sei que talvez tem muitas hoje sofrendo por algum problema familiar, ou por alguém doente na família, ou porque talvez tenha alguém da família, um filho contaminado com o vírus da Covid. Mas a palavra de Jesus hoje é uma palavra animadora que nos pede que não nos deixemos perturbar o coração. Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em mim, tendes fé em Deus também. E claro, nesse dia de hoje, aqueles que não podem estar com as suas mães, reze por ela, ligue para ela, faça a sua prece por ela, diga para ela o quanto que ela é importante. Acredito muito que essa dificuldade desses dias talvez nos trará a consciência de quão maravilhosas e importantes são as nossas mães. Porque infelizmente, amados, infelizmente às vezes nós só valorizamos as pessoas assim, na distância, na perda ou na dor. E nós não precisamos permitir que chegue nessa situação. Ame a sua mãe agora, respeite a sua mãe agora, ajude, mas sobretudo, esteja nesta comunhão com a sua mãe, reconhecendo, amando e valorizando a ela, porque ela é graça de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a cada mãe, que Deus possa iluminar os seus passos, que Jesus possa sempre mais se tornar em suas vidas caminho, verdade e vida. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia de hoje nos ensina muito, amados. Nesse tempo pascal, nós temos nos adentrado muito na vida, na experiência das primeiras comunidades, nos adentrado, conhecendo o que os apóstolos fizeram, como foi o iníciozinho da comunidade, como que os discípulos tiveram dificuldade para compreender a missão que Deus tinha lhe dado. Eles tiveram dificuldade de compreender o caminho, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas quando eles compreenderam, nós vemos as graças e as bênçãos de Deus. Aliás, é importante que nós lembremos agora nessa liturgia o retrato das primeiras comunidades. Diz lá inclusive o texto, no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, que eles eram unânimes, perseverantes na oração. E havia partilha. Nós lembramos de Barnabé, que vendeu tudo o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Mas a liturgia de hoje, essa primeira leitura, começa a nos apresentar as primeiras dificuldades daquela comunidade.
Começa a nos apresentar as primeiras dificuldades. E a gente pode ficar assim: meu Deus, tinha dificuldade, tinha conflito? Tinha. Só não tem conflito quando não tem gente. E aí a gente tem que lembrar, quando entra o humano, quando entra a gente, sempre há alguma queixa, alguma dificuldade. E qual era a queixa? Qual era a dificuldade? É porque tinha dois tipos de entendimento ou de classe de gente. Tinha o judeu observante da lei de Moisés, mais radical, mais tradicional, mas tinha o judeu ou grego, ou helenista, como era assim chamado, que era mais aberto, era mais flexível. E a queixa dos gregos era porque as suas viúvas, uma parte as viúvas dos judeus eram bem assistidas e as outras não eram bem assistidas. E começou aquela confusãozinha que nós já começamos, como é próprio de comunidade, que nós já sabemos, não é? E aí foram ter com os apóstolos fazendo queixa disso. E os apóstolos disseram para eles: olha, escolham 7 homens idôneos, de fé, maduros, porque nós não podemos deixar a pregação da palavra para servir as mesas, para socorrer as viúvas. Nós temos que continuar levando o evangelho. Que bonito a atitude dos apóstolos, né? A valorização e o amor da palavra que nós temos feito. Vocês não têm conseguido, pela circunstância, participar da missa, mas têm comungado da palavra. E a palavra é importante. Quer dizer, antes da própria Eucaristia, nós temos que receber a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. E depois essa palavra que se faz carne entre nós e se dá como alimento para nos alimentar. Pois bem, e aí foram escolhidos estes 7 homens, né? Esses 7 homens que o Espírito Santo mesmo os escolheu por meio da comunidade e foram apresentar aos apóstolos, que depois, numa santa missa, no momento de oração, impuseram as mãos sobre eles e eles se tornaram os primeiros diáconos, como tem aqui o diácono arcanjo, né? Para o serviço das mesas, mas o socorro dos necessitados, né? Então aqui nós encontramos até um fundamento para a existência do diaconato, que é isso que o diácono arcanjo nosso aqui nos faz, o serviço à mesa, à disposição ali da igreja. Então aparece aqui os primeiros diáconos na vida da igreja, dentre eles o primeiro é Estevão, o primeiro diácono. Pois bem, amados, então para mostrar a abertura dos apóstolos, primeiro, e não dizer assim, não, tudo quem tem que fazer somos nós, porque esse é um meio também pelo qual se gera conflito, a centralidade dentro da igreja às vezes, não é? Eu sou isso, então eu tenho que fazer isso e eu não dou abertura para os outros. Mostrar que na igreja católica tem lugar para todos nós, a igreja é nossa, até porque a igreja é cada um de nós, a igreja é cada um de nós, então tem espaço para todo mundo, tem serviço, os carismas são os mais diversos, por isso a igreja é muito rica, pela diversidade de carisma, onde nós podemos atuar. Agora nós devemos realmente, amados irmãos, amadas irmãs, perceber que quando nós nos unimos a Cristo, colocamos Ele na centralidade, essas dificuldades, divergências, elas são superadas, porque nós vamos reconhecendo que quem tem que estar no centro não somos nós, mas é a pessoa de Jesus. Quem tem que estar no centro é o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Assim, amados, nós aprendemos hoje, nessa liturgia, que os conflitos existem, mas eles podem e devem ser superados, porque a graça de Deus continua atuando em nós e na vida da igreja para nos ajudar a crescer como cristão. Depois, amados, que bonito o Evangelho de hoje, nos ajudando nesse tempo tão difícil que nós temos enfrentado. Eu acho que a coisa que mais se perturba hoje é o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração. E Jesus começa dizendo: não se perturbe o vosso coração. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Bem aí no capítulo 14, versículo 1. Leia aí bem na sua casa esse versículo. Não se perturbe o vosso coração, tenha fé em Deus,
tenha fé em mim também. Quer dizer, a palavra que nós devemos tomar posse hoje dela é essa: não se perturbe o vosso coração. Porque um coração perturbado é um coração que não tem fé. Um coração perturbado é um coração que não tem confiança. Um coração perturbado é um coração cheio de amargura, de sofrimento, e jamais vai acolher Jesus como caminho, verdade e vida. Agora nós precisamos entender bem o texto, para que a gente não coloque esse texto apenas num contexto de morte. A gente não o coloque num contexto de morte. Primeira coisa, entender que esse texto bíblico, ele é um texto que se deu antes da sua morte. Jesus estava ali na mesa com os discípulos e foi conversando com eles para eles não se perturbarem o seu coração. Porque quando Jesus anuncia para eles que vai sofrer, que vai morrer, eles ficam com o coração perturbado. E claro, quando fala de morte, nós ficamos tementes, nós temos medo. E Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, tenha fé em Deus, tenha fé em mim também, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para vós. Quer dizer, primeiro que na casa de Deus não precisa preparar nada. Na casa de Deus, que é o céu, já está tudo preparado. Então não precisa preparar nada. Então Jesus não estava falando da vida eterna. Ele estava falando do caminho que ele tinha que enfrentar. Ele estava falando da morte que ele ia passar, do sofrimento, da rejeição, de tudo aquilo que ele ia enfrentar até o dia da sua morte. Mas que depois de ressuscitado, ele voltaria como ele voltou e mostrou para os discípulos o que eles tinham que fazer. Então ele está tentando mostrar aos discípulos, não é? Aos discípulos aquilo que eles vão passar ainda. E quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós encontramos exatamente tudo aquilo que os apóstolos passaram. Sofreram porque eles foram rejeitados também, foram presos, foram acusados e até crucificados como Jesus, martirizados como Jesus, alguns até de cabeça para baixo. Então Jesus está falando do caminho que eles haveriam de enfrentar. Agora a gente pode se perguntar: Padre Marcos, por que, se esse texto é um texto antes da morte de Jesus, e por que ele é colocado dentro do tempo da Páscoa? Se agora não é um tempo que se fala de morte, mas da vida. Um testamento, ele se abre antes ou depois que a pessoa morre? Evidentemente que é depois, né? O testamento só tem valor quando a pessoa morre. Se um pai vai deixar herança para os filhos, ele não abre o testamento antes de morrer. Porque se ele abre o testamento, mas normalmente o testamento é prescrito que tem validade depois que o pai morre. Pois bem, então por isso esse texto é colocado agora, porque Jesus morreu só agora e ressuscitou. E agora nós vamos entendendo e compreendendo qual é as determinações que Jesus nos manda fazer e viver. Por isso nós estamos agora no tempo da Páscoa, nesse quinto domingo, olhando esse texto. E Jesus está dizendo: olha, não se perturbe o vosso coração, mas tenha fé em Deus, tenha fé em mim também, para que a gente não se desesperasse. E aí quando Tomé pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus está dizendo: olha, para onde eu vou, o caminho é esse. O caminho da rejeição, do anúncio do Evangelho, o caminho é esse do sofrimento e também até da morte, para alcançar a vida eterna. Depois Filipe questiona ainda Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Essa talvez seja uma das perguntas que a gente faz querendo ver Deus. Às vezes a pessoa diz assim: mas fulano diz que vê Deus, que já viu Deus, falou com Deus. É claro, só não fala com Deus quem não reconhece Jesus. Quando eu não reconheço Jesus, quando eu não aceito sua palavra, quando eu não quero ser batizado, quando eu não vivo os seus ensinamentos, quando eu não amo, quando eu não perdoo, aí eu não reconheço Jesus, e jamais eu vou ver também o Pai.
Porque Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, o caminho para encontrar Deus é o caminho do qual Jesus nos propõe. Ele como verdade, com o caminho, verdade e vida. Então, na medida que eu conheço Jesus, eu também conheço o Pai. Assim, amados, nós concluímos dizendo que o que mais Deus quer que hoje nós nos apropriemos é da sua palavra e não deixar que o nosso coração se perturbe. A confiança em Deus, a confiança em Jesus, Ele é que nos conduz. Como nós mesmos costumamos dizer, é Deus no comando e Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. É difícil, num contexto desse, a gente compreender e mais difícil ainda aceitar a vontade de Deus. Mas eu quero dizer a cada um de nós que Deus sabe do passado, do presente e também do futuro. Portanto, Ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Acredito muito, amados, que depois que passar toda essa situação de pandemia, Deus nos trará um estado, uma situação de vida muito melhor. Daqui até lá, o que nós precisamos é obedecer, que é coisa desafiante. O que nós precisamos daqui até lá é receber e acolher Jesus no nosso coração, na nossa casa, como caminho, verdade e vida. Obedecendo, vivendo e colocando Jesus como caminho, verdade e vida, eu tenho absoluta certeza, amados irmãos, amadas irmãs, que nós vamos nos proteger dessa pandemia, que nós passaremos por essa fase e eu tenho certeza que depois nós vamos dar glória a Deus. Digo e concluindo aqui, as mortes que têm acontecendo. Ontem os meios comunicavam que mais de 10 mil pessoas já morreram. E eu tenho absoluta certeza que essas mortes elas não ficarão em vão. Eu tenho certeza, aqueles que morreram, morreram para que nós tenhamos vida, uma vida melhor, uma vida em Deus. Rogo a Deus por cada um deles, que Deus os acolha, os conforte, mas conforte suas famílias, conforte as suas mães, conforte a cada um daqueles que perderam e que precisam ser confortados. Tenham fé em Deus, porque tendo fé em Deus, o nosso coração poderá sofrer, mas não se deixará perturbar e nem perderemos a fé. Que assim seja, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado Amado e adorado.